dia! Estamos ao vivo para mais um Café com Psico. Interrompi os meus primeiros dias de férias para estar aqui com vocês. Coloquei uma enquete nos stories perguntando quem queria Café com Psico. A maioria votou que sim e votou que queria agora pela manhã às 10. Então, saindo da nossa rotina, a minha rotina de férias e saindo da nossa rotina do Café com Psico, às 8h08, estamos hoje às 10 horas. Você não está vendo errado, não está vendo Tia Jus no horário errado. Estou aqui de cabelos molhados, camiseta, bem de férias, com minha caneca natalina, porque hoje é 24 de dezembro de 2022 e estamos preparando ceia, correndo para as comemorações de noite, né? Então, hoje eu separei um tema bem interessante, um tema legalzinho, um tema mais leve, mas para a gente refletir também sobre algumas questões, que é a psicopedagoga que você não deve ser em 2023, né? A gente chega no final do ano, a gente sempre chega planejando, a gente chega pensando nas metas do ano que vem, como é que eu vou ser em 2023, qual é a profissional que eu quero ser em 2023, né? Então a gente vê muitos profissionais, mentoras, supervisoras, profissionais que trabalham com outros profissionais falando, né? Quem a gente vai ser, como a gente deve ser para ter sucesso. Mas antes da gente pensar em quem queremos ser, em quem seremos, é justo que pensemos em quem não ser. Por que que isso é interessante? Para quem está iniciando, né? E o Café com Psico de hoje é interessante para quem está iniciando, para quem está aí já na jornada da psicopedagogia e também para os pais. E por que que isso é importante? Por que falar disso, né? Porque os pais que são leigos, eles têm dificuldades em identificar bons profissionais, né? Então, se você é pai, mãe e está escutando no podcast ou está aqui assistindo ao vivo ou no gravado, no replay, né? Fique atento também a essas 5 pessoas, essas 5 tipos de psicopedagogas que não devemos ser, né? Acredito que hoje aqui ao vivo tem muita psicopedagoga. Tem Bruna, Bruna vai iniciar agora em 2023. Uhul! Tô louca pra ver você atuando, Bruna. Sei que vai ser um sucesso. Então, por que a gente começar sabendo quem não ser? Porque quando a gente está no caminho, nós estamos construindo quem somos. Nós estamos nos organizando, nos entendendo, né? Então a gente começa sem saber muitas coisas, né? E começa com uma insegurança gigante. E aí a gente fica nessa comparação. Eu preciso ser igual a Jussi. Eu preciso ser igual a Michelle terapia de criança, né? Que é uma inspiração, assim, para todo mundo da psicopedagogia. Eu quero ser igual a fulana, igual a cicrana. E a gente fica nessa comparação e muitas vezes quem tá iniciando ou quem quer iniciar fica, poxa, mas eu nunca vou ser como essa pessoa. Nossa, a pessoa tem 100 mil seguidores no Instagram. Nossa, a pessoa tem agenda cheia, tem não sei quantos pacientes na agenda. E a gente fica nessa comparação, nessa de querer ser igual, né? Mas antes de saber quem você é na psicopedagogia, porque quem está iniciando vai testando, né? Então, eu sou a psicopedagoga que trabalha com TEA, né? Eu sou a psicopedagoga que trabalha com transtornos de aprendizagem. Eu sou a psicopedagoga da adolescência. Isso a gente vai construindo, a gente vai testando quem a gente quer ser, quem a gente gosta de ser, né? Enquanto psicopedagogas. Mas, antes disso, a gente precisa ter certeza da psicopedagoga que nós não seremos e que não podemos ser, né? Então, eu trouxe aqui 5 tipos, tem um monte, mas hoje eu trouxe 5 tipos de psicopedagogas que não devemos ser.
tanto porque atrapalha a nossa construção enquanto profissional, como também atrapalha o processo da criança, atrapalha o processo de vínculo com aquela família, com aquela criança. Então, é importante a gente pensar quem eu não quero ser, de jeito nenhum, tá? A primeira, quem aí tá curioso? Bota aí no direito, ó. Bota aí nos comentários. Quem aí tá curioso pra saber qual a psicopedagoga não ser em 2023? Ainda trouxe um bônus, tá? Tem 5, mas eu trouxe um bônus, que é importante também a gente falar, né? 2023 vai ser copia e cola. Ótimo! Vou anotar essa pra próxima. Copia e cola, verdade. A psicopedagoga copia e cola é difícil mesmo. Bora lá. A primeira psicopedagoga que você não deve ser é a psicopedagoga currículo Lattes. Sabe? Aquela que, lógico, eu não estou, né, dizendo que você não vai fazer cursos, que você não vai divulgar os cursos que você faz. Eu não tô falando isso. Tem que estudar mesmo, tem que ir atrás de formação, de certificações, de tudo. Tem que jogar duro nisso aí, sim. Só que a gente não pode ser um currículo Lattes ambulante, né? A gente não pode fazer um curso, assistir uma palestra, ir para um workshop só porque tem certificado, né? E a gente não pode também, quando recebe a família, falar sobre toda a sua formação. Aquilo ali não é, aquele momento, o momento de anamnese, o momento de vínculo, não é para que você se divulgue. Ali não é, ali é construção de vínculo. Os primeiros contatos não é para você dizer, eu tenho tal especialização, eu tenho mestrado, eu tenho doutorado, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não, a pessoa que chegou até você, ela chegou por um motivo. É interessante a gente saber quais são esses motivos? Sim, mas não é você falando todo o seu currículo Lattes, toda a sua trajetória na primeira sessão que vai fazer com que a família fique. A família fica onde ela se sente segura e acolhida, onde ela percebe que o filho, que a filha vai ser bem tratada, vai ser bem acompanhada. E currículo, e formação, e curso, e pastinha cheia de curso, e fotinha bonitinha no feed, não é garantia de serviço bem feito, certo? Então, não seja a psicocurrículo Lattes. Pelo amor de Deus, certo? Tenha a sua formação, divulgue as formações que você faz. Se o certificado chegou, se você imprimiu o certificado de um curso digital que você fez, ótimo, imprime, poste nos seus stories, poste no seu feed, fale que você tá feliz, fale que você está atenta, qualificada, né? Atenta ao mercado, qualificada como outras profissionais da sua região, do Brasil, do mundo. Mas a primeira sessão com os pais, a sessão de anamnese ou o primeiro contato, não é para você passar o seu currículo Lattes para a família. Ok, combinado, por favor. A gente, eu já ouvi dizer, né? Já ouvi dizer não, retifico, que parece fofoca, né? Eu ouvi de alguns pais, né, sobre alguns profissionais falando sobre marketing. E que ainda há marketing digital, né, do Instagram, e de fazer lives, de fazer propagandas patrocinadas e tudo mais, né? De que alguns profissionais meio que desvalorizam, né, os profissionais que fazem esse tipo de trabalho, assim, a gente ainda tem um preconceito muito grande com o marketing digital. Mas é ali, nesse momento, que a gente vai mostrar quais são os cursos, quais são as ferramentas que a gente usa, quais são as formações, né? Se seu currículo lá está desatualizado como o meu, cuide de atualizá-lo, né? Já fiz vários cursos durante a pandemia, online, fiz várias outras coisas e lá tá desatualizado. Então, por favor, não corram. Não corram lá na plataforma para conferir, porque o meu tá desatualizado.
atualize, faça tudo certinho, né? Mas não seja a pessoa que foca só no certificado, só na formação, né? Então, se tem alguém ali te dando uma aula, dando uma palestra, dando um workshop, um evento, vá fazer o curso pelo conhecimento, pela aprendizagem, mas não foque apenas no certificado. E quando a família chegar, sentar na tua frente, na tua sala, no teu consultório, pelo amor de Deus, não bata seu currículo com a família. Não precisa disso. Não precisa, tá bom? Então, não seja a psicopedagoga currículo Lattes. Bruna, vamos para os cursos próximo ano. Ótimo, vamos correr, né, Bruna? Tô esperando você para aquele lá de Juazeiro. Vamos lá. Eu fui para João Pessoa, não consegui conhecer Bruna porque Bruna estava de atestado, né, no pós-cirúrgico. Aí a gente vai se conhecer depois, né, Bruna? Segundo tipo de psicopedagoga que você não deve ser em 2023. A psicopedagoga fofoquinha. Essa daí, eu sei que tem gente que vai agora se balançar na cadeira. Pois é, gente. Fofoca é feio. Fofoca não leva ninguém a lugar nenhum, né? Então, quando o profissional, o pai, a mãe, chegar na tua sala, ela quer saber do que você vai fazer com o filho deles. Eles querem que você acolha, que você escute, que você entenda por que eles estão na sua sala, né? Por que eles te procuraram? Isso é importante. Escute. Uma escuta atenta e acolhedora muda os rumos da vinculação, muda os rumos da avaliação, de como você percebe a dinâmica daquela família, daquela criança, né? Então, por favor, guarda a fofoquinha só pra você. Aquela, né? Aquela vontade ali de falar mal da fulana que veio com um relatório todo, né, estranho. Respira a florzinha, né? Como é? Cheira a florzinha e sopra a velinha, se acalma, né? E acolhe aquela família, né? Tem casos interessantes agora recentemente, né? Que alguns pais comentam, né? Os pais comentam, as famílias comentam. Eu soube de um caso em que a profissional chegou, né? Atendeu a família, deixou de fazer uma anamnese bem feita, não perguntou sobre a criança, mas perguntou qual tipo de acompanhamento que tá fazendo. Ah, tá fazendo acompanhamento XYZ com fulana, cicrana. Ah, tá, que ótimo. A gente pergunta com quem a criança tá fazendo acompanhamentos, né, ou sendo avaliada, para a gente entrar em contato com esse profissional, para a gente entender o caso da criança, para a gente alinhar objetivos e não para a gente ficar apontando o defeito do trabalho do outro profissional, certo? Elaine, bom dia, posso comentar? Pode sim, deve, Elaine. Quando a gente chega, né, eu chego num médico ou num terapeuta, em outro profissional, eu não quero que ele me fale que o outro profissional é ruim. Eu não quero que ele me fale que, você não deve estar sendo acompanhada por tal profissional. Eu não quero isso. Eu quero saber se eu vou melhorar daquilo. Se eu tô sentindo uma dor, eu quero saber se eu vou melhorar da dor, né? Então, eu vou para um profissional com dor de cabeça e dizendo que, tá sendo acompanhada por quem? Tô sendo acompanhada por um nutricionista. E o profissional lá que vai me atender pra melhorar minha dor de cabeça vai dizer, mas você não deveria estar sendo acompanhada por uma nutricionista. Por qual nutricionista? Fulana. Então, fulana não é especialista em dor de cabeça. Cara, eu não quero saber disso. Eu quero que você melhore minha dor de cabeça, que você passe um remédio, né? Então, assim é também quando a gente recebe as famílias, tá? A psicopedagoga fofoquinha, ela foca mais no trabalho do outro do que no próprio trabalho. Ela esquece que enquanto ela aponta o dedinho lá
para profissional XYZ, ela esquece que tem vários outros dedinhos e vários olhos, né, em torno dela. Então, quando a gente foca mais no trabalho do outro, a gente esquece do nosso, certo? E isso é, além de horrível, é antiético. As famílias se sentem desconfortáveis, né? Então, já aconteceu de chegar, né, eu encaminhei uma família para uma profissional. Quando chegou lá, a profissional fofoquinha, né, começou a falar várias coisas, não sei o que e tal. E, no final das contas, a família volta, né? Jussi, não indica para tal profissional porque me senti constrangida, foi complicado, né? E aí, depois, a profissional fofoquinha volta. Mãe, eu quero relatório, porque eu preciso de algumas informações da anamnese. Então, veja. E aí, a própria mãe fala, né? Ela esqueceu de perguntar coisas sobre o meu filho e preferiu apontar o que estava errado, ou o que ela achava que estava errado, ou comentar sobre o trabalho do outro e esqueceu do meu filho. Veja que situação complicada, né? Então, quando a gente deixa de focar no nosso trabalho, quando a gente foca no trabalho do outro, a gente deixa de focar no nosso trabalho, a gente deixa de fazer um trabalho bem feito, né? Então, por isso, não seja psicopedagoga fofoquinha em 2023. Faça o seu. Deixe para falar sobre a criança, sobre o que você vai fazer com a criança, sobre o processo da criança, o processo avaliativo. Converse com a família, que isso é super, hiper, mega importante. Se não for para falar bem, não fale, tá? Então, eu prefiro dizer, nossa, ótima, fulana, perfeita, maravilhosa, amo, se realmente eu amar. E se não for legal, se não tiver tido uma experiência legal, olha, eu já estou com tal profissional. Tá bom, ok. E sigo minha vida, né? Vou entrar em contato, vou tentar contato, porque não é todo profissional que é acessível, né? E aí é uma das próximas tipos de psicopedagoga que você não deve ser. E é interessante a gente pensar nisso, porque é constrangedor para a família, é constrangedor pra gente, porque além de feio, né, antiético, mostra também um posicionamento profissional diferente, né, que não constrói uma boa imagem, um bom posicionamento profissional com relação a isso, tá? Elaine colocou aqui nos comentários, falando em profissional, levei meu filho no médico e ele elogiou seu relatório, falou que estava muito completo, obrigado por tudo. Ai, meu Deus, como eu fico feliz! Obrigada, Elaine, por esse feedback. É muito importante. Que bom, que bom, que bom. Muito obrigada, viu? Espero que seu príncipe esteja ótimo. E qualquer coisa pode falar comigo. Vamos ver. Se não for ajudar, não fale. Exatamente, né? Se não for para ajudar, a gente não atrapalha. As escolhas da família são as escolhas da família. Eu não posso julgar a escolha da família. Eu posso indicar, olha, tem um profissional X que trabalha excelente com essa faixa etária. Tem um profissional Y que eu gosto bastante porque acompanha outro paciente e foi excelente com esse paciente. Isso não garante que ele seja excelente com aquela criança que eu indiquei. Não garante. Mas isso, né, mostra para a família que você está atenta às necessidades daquela criança e não às suas necessidades de network, de contato e de parceria com outros profissionais. Entendem? Ter parcerias é ótimo, mas a gente precisa entender que cada criança tem uma necessidade. E se eu tenho uma parceria com um profissional que não é interessante para aquela criança, eu não vou indicar. Ah, Jussi, mas fulana maravilhosa, você não vai indicar? Não, porque não é indicação para aquela criança. E aí a gente precisa ficar atento a isso, tá? Então, famílias e psicos, não seja psicopedagoga fofoquinha, porque a fofoca, minha gente, vou dar agora um conselho para vocês. A fofoca é uma âncora em qualquer área da sua vida, em qualquer setor que você trabalhe. Ela só puxa você para baixo.
porque você não investe, você fica tanto atento à vida do outro para poder compartilhar informações, né? Que esquece de investir na sua vida, na sua carreira. E aí a fofoca, ela vai, ó, só te puxando para baixo, certo? Então, psicofofoquinha não dá. Pais, mães, corram desse tipo de profissional, tá bom? Combinado? Cláudia, a profissional fofoquinha estraga qualquer ambiente. Exatamente. Estraga qualquer ambiente, qualquer clima, qualquer relação. O pai que senta na cadeira, senta na frente de uma profissional fofoquinha, que ela começa a falar mal de outras crianças, de outras famílias, de outras profissionais, ele vai dizer o quê? Vai correr, né? Porque se fala de uma mãe, se fala de um pai, se fala da criança, vai falar de mim também, do meu filho, né? Para outra pessoa que sentar aqui já já. Então é o melhor eu ir embora, né? Então é importante a gente se atentar a isso, tá bom? Terceira psico que você não deve ser, a tia da tarefa, né? Por quê? Eu defendo, né? Bato na tecla do brincar, né? Da motivação, do divertido. E não é porque eu sou, né? Oba-oba, como eu já escutei. Não é por isso. É porque o brincar é inerente da criança. A gente já falou de brincar aqui várias e várias vezes. Se eu trabalho com crianças que têm dificuldades de aprendizagem, independente do diagnóstico, se é só uma dificuldade sem diagnóstico nenhum, ou por conta de outros diagnósticos, se é uma dificuldade relacionada a um transtorno, né, de aprendizagem, se é uma criança que tem um diagnóstico referente ao neurodesenvolvimento, né, trissomia 21, TEA, TDAH, se é uma criança que tem deficiência intelectual, que já tem dificuldades ali, né? Nessas questões acadêmicas. Se eu coloco uma tarefa na frente dessa criança, ela vai correr, né? Então, a gente precisa trabalhar as habilidades. E aí, com as minhas supervisionadas, com as minhas mentoradas, o que eu bato na tecla é trabalhar a habilidade. Não adianta você fazer uma tarefa se você não sabe por que você está fazendo aquela tarefa. E para quem você está fazendo aquela tarefa, né? Então, tem suspeita de TDAH, vou fazer uma tarefa de atenção. Tá com dificuldade em matemática. Então, eu vou fazer um monte de tarefa de matemática. Não, tá com dificuldade de português, vou passar aqui leitura, texto, ditado, não sei o quê. Calma. A gente vai trabalhar tudo isso, mas a gente vai trabalhar de uma maneira brincante, de uma maneira divertida, né? Essa semana eu escutei de uma mãe da família, né? O pai, assim, brincando, semana passada. O pai, assim, brincando, aí disse: essa tia Júcia é muito feia. Você não vai vir pra cá não, que ela é muito chata. Ela é muito feia. E aí a criança me defendendo, coisa mais linda. Minha tia Júcia é linda, é uma princesa, ela não é chata não, ela é legal, né? E isso é importante pro nosso vínculo. Olha que coisa linda dessa criança, né? Então, melhor, né, que ela queira ir até mim, que ela queira ir pro consultório, porque vai ter uma atividade divertida, porque vai ser legal, do que aquela criança que é reticente, né? Que diz: eu não quero, eu não vou, é muito chato hoje, ixi, hoje é o dia da tia Júcia, enquanto que aqui as crianças ficam ansiosas, né? Qual é o dia da tia Júcia? Hoje já é terça pra eu ir pra tia Júcia, né? E aí, isso é interessante. Então, não seja a tia da tarefa, né? A gente trabalha habilidades e com criança a gente trabalha de várias formas. Não precisa ser só com tarefa, né? E há um estigma, há uma imagem de que psicopedagogo só trabalha com atividades formais, com as habilidades acadêmicas de um jeito formal. Mas não é.
nós trabalhamos habilidades de diversas formas. As habilidades, né, que tem relação ali com os aspectos cognitivos, com as habilidades preditoras para alfabetização, para aprendizagem da matemática, são trabalhadas, mas devem ser trabalhadas de uma forma diferente da escola e diferente dos professores particulares, tá? Então, tem famílias que não entendem esse papel e a gente precisa reforçar, né? Dizer o que nós somos, quem nós somos, como trabalhamos, né? E aí, eu não trabalho fazendo tarefa da escola, tá? Então, eu uso o material escolar quando eu preciso, dependendo do caso da criança, para que eu analise esse material. Não porque eu vou fazer tarefa da criança, a lição de casa, junto com ela no consultório, tá? Então, ser a tia da tarefa atrapalha o nosso trabalho e atrapalha o desenvolvimento da criança, tá? Então, dica número 3, né, da psico que você não deve ser em 2023 é a tia da tarefa. Combinado? Criança, a gente precisa usar as motivações. Lógico que vai ter coisa escrita, lógico que vai ter papel, lógico que vai ter tesoura, que vai ter lápis, que vai ter canetinhas, que vai ter borracha, mas esse não é o nosso papel principal, não de atuação, mas eu digo de execução, sabe? Nós não precisamos ser a tia que todo dia tá ali com a tarefinha para ser feita, ou então que a mamãe, o papai, a família, né, leva a pastinha da lição de casa para fazer com a gente, tá? Jússi, mas eu posso pedir a lição de casa e fazer junto com a criança para saber como são os processos ali de execução? Pode, mas você pode fazer isso de um jeito diferente no seu consultório. Então, você pode ver como esse cérebro funciona, como ele aprende de uma forma diferente, tá? Então, você sempre vai me ver balançando a bandeira do brincar, independente da idade. Quando eu sento com a família, eu digo, olha, eu vou avisar para a criança. Vai ter dias legais que a gente vai brincar, mas vai ter dias que a gente vai, né, fazer uma coisinha chata. Para você ou para mim, como será? A gente vai fazendo os acordos, não sei o quê. E eu aviso isso para os pais, principalmente para os pais das crianças pequenas, do pessoal da intervenção precoce, né? Então, a primeira coisa que eu falo para eles, olha, você vai escutar gargalhada, você vai escutar a gente correndo, a gente brincando, porque criança aprende dessa forma. Faz parte do desenvolvimento infantil que ela brinque. E isso é uma coisa que a gente também precisa avaliar, o brincar, tá bom? Beleza? Então, não seja a tia da tarefa, por favor, pelo amor de Deus. Não se apegue ao papel. Combinado? O que vocês acham da tia da tarefa, hein? Me contem aí se vocês são as psico que são tias da tarefa. Porque a gente escuta vários relatos, né? E eu já tenho uma live aqui falando sobre a diferença da psicopedagogia e da professora particular, né? E aí, uma dessas diferenças é também a gente não ser a tia da tarefa, tá bom? Combinado? O quarto tipo de pessoa que a gente não deve ser é a psico rainha inacessível. Pois é, minha gente. Século 21, 2023, chegando aí, batendo na nossa porta. E ainda tem gente que se fecha no seu consultório, né? Que se nega a receber outro profissional. Que não atende os pais do jeito que deveria atender. Que não vai a reuniões multidisciplinares. Que desassiste famílias. E não são só psicopedagogas, existem outros profissionais, tá? Mas veja, a gente trabalha com gente,
A gente trabalha com criança, a gente não trabalha apertando botão, a gente não trabalha parafusando, rosqueando. A gente trabalha com gente. Então, a gente precisa ser acessível. Ah, Jússi, mas eu vou ser acessível o dia inteiro, vou responder mensagem o dia inteiro, vou ficar o meu final de semana ali disponível? Lógico que não. Mas existem situações e situações, não é verdade? Então, a gente precisa também ter cautela de como a gente usa o nosso tempo livre e como a gente usa o tempo ali pós-sessão. Como é que a gente organiza esse tempo para que a gente tenha tempo de ir para as reuniões, de conversar com os professores, de conversar com as escolas, conversar com as equipes multi, né? Então, Camila tá aqui na live e uma coisa que aconteceu bastante esse ano com a Camila foi marcar reuniões online e as pessoas não aparecerem, né? Então, Camila é psicopedagoga, minha mentorada, que precisa conversar com outros profissionais. A gente precisa alinhar objetivos, a gente precisa alinhar expectativas. E aí, quando a gente tira um tempo da nossa agenda, né? Seja da nossa agenda profissional ou da nossa agenda pessoal, né? A gente tira o nosso tempo de descanso, o nosso tempo de autocuidado, para conversar com uma pessoa que não tem o trabalho de desmarcar uma reunião online, isso mostra muito de quem essa profissional é. E o quão empenhada ela está no caso daquela criança, né? Então, é importante que a gente pense, minha gente, que a gente precisa ter tempo. Trabalhar com gente é complicado. Trabalhar com gente é estar ali no mesmo nível que elas. O que acontece é que tem profissionais que se acham tanto a rainha da situação inteira, que se colocam em pedestais e se colocam tão inacessíveis que nem responder o WhatsApp elas respondem. Elas ou eles, tá? Não vamos generalizar, né? Então, assim, não seja esse tipo de pessoa, não seja esse tipo de psicopedagoga, tá? Se a escola fala com você, responda. Se você não tem tempo de responder naquele momento, responda posteriormente, porque isso é importante, tá? Se a escola quer a tua presença lá para uma reunião, para conversar com a equipe, conversar com as professoras, vai, tira um tempo e se organiza, né? Porque isso faz parte também, ó, eu vejo tantas pessoas dizendo assim, Jus, como é que eu faço para conseguir mais pacientes? Como é que eu faço a prospecção de novos pacientes? Né? Como é que eu me divulgo? Gente, se você marca uma reunião e não comparece, você está fazendo um marketing reverso aí para você. Você está mostrando a sua pior parte, que é a parte irresponsável. Uma coisa é... aconteceu um imprevisto, uma coisa muito séria. E depois você vai lá, me perdoa, eu não consegui aparecer hoje na nossa reunião. Outra coisa é você sempre ser assim, né? E essa profissional rainha inacessível, muitas vezes ela não é inacessível porque ela quer. Ela está relacionada com outro tipo de psicopedagoga, tá? Que aí a gente vai falar mais na frente. Então, veja. Se a gente... constrói um relacionamento com a família, com a criança, a gente precisa também construir um relacionamento com os terapeutas dessa criança, com a escola, com o professor, porque a criança pertence a vários outros ambientes, não é só para psicopedagogia, tá? Então, a gente precisa, sim, conversar com a mãe. Muitas vezes, a mãe tá ali numa situação insegura, desconfortável, ela está numa situação de desespero e, né, eu recebi uma mãe uma vez pelo WhatsApp que ela tinha escutado coisas horrorosas da escola sobre o filho dela. E ela saiu me mandando mensagem, então eu não podia ser inacessível com ela. Porque ali... além de estar mexendo com uma ferida que estava aberta, aprofundou essa ferida.
E se eu fosse inacessível com ela, a gente não ia resolver partes do problema e ela ia ficar ainda mais frustrada, ainda mais insegura. Poxa, eu tô com o meu filho numa escola que tá falando isso dele e estou com um profissional que não está aí pra minha dor, que não me deu atenção, que não falou comigo, que não me deu, né, uma devolutiva sobre isso, sobre o que eu levei. Então, não seja essa pessoa. A gente constrói relacionamentos sendo abertas, sendo acessíveis, tá bom? Ó, Camila respondeu aqui, verdade, fiquei esperando profissionais e não apareceram. E com a Camila, gente, foi assim, recorde, por isso que eu lembrei de Camila, porque Camila, vários meses desse ano, tava lá Camila com a fotinha do online dizendo, marquei e não apareceu, né? Então, não sejam esse tipo de pessoa, tá? Pois é, ó, Camila colocou aqui, não fica se fazendo de difícil, é pro bem da criança. Exatamente. Minha gente, você demonstrar, eu não tenho tempo porque minha agenda é muito cheia. Isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada, certo? Pra quem tá ali te esperando. Então, se organizem para que esse tipo de pessoa aí esteja riscadinho da psicopedagoga que você quer ser em 2023. Combinado? E essa foi a quarta, né? O quarto tipo de psicopedagoga. Não fazer devolutivas, eu coloquei aqui. Não fazer devolutivas, não conversar com as famílias, não aparecer nas reuniões. Isso é furada. Não seja essa pessoa, certo? A quinta, né? E não a última, porque eu separei 5, mas eu disse que tinha um bônus, né? A última pessoa que você não deve ser, a última psicopedagoga que você não deve ser em 2023 é a dona da razão. Toda vez, né, que não emitir relatório... Pois é, Juliana. Ai, meu Deus. É complicado. A gente vive uma situação bem... 2022 foi um ano difícil. Quando a gente... Me perdi aqui porque eu me remeti a outra coisa, Ju. Esse ano foi bem complicado mesmo. E aí, assim, a família precisa de um relatório que pediu ali há 20 dias. E a profissional não emitiu o relatório que ele precisava para o médico, né? E aí, quando a família entra em contato, a profissional tá viajando, a profissional não tem como te mandar, a profissional, olha, não posso fazer nada por você. E depois a profissional nem atende o telefone. Então, fica ainda mais difícil essa situação, né? É muito complicado mesmo. A Camila, tenho vontade de mandar um áudio aqui. A Camila tá se coçando, tá quase pedindo pra participar da live, né, Camila? Pra gente falar um pouquinho disso, porque Camila, assim, foi a psicopedagoga que mais sofreu com os profissionais dando bolo. Bora lá. Então, a quinta é a psicodona da razão. Toda vez que você tiver uma certeza, duvide das suas certezas, tá bom? Não tem como a gente ser 100% em tudo. Não tem como a gente saber de tudo. A gente faz curso, a gente se informa, né? A gente procura entender outras coisas de outras áreas, não para atuar, né? Como eu já disse aqui, Júcia, a gente tem que entender de emoções, a gente tem que entender de outras coisas, né? Que eu falo de ansiedade, de outras questões. Sim, a gente tem que entender para poder encaminhar. Essa dificuldade de aprendizagem que essa criança tá aqui hoje, agora, não é transtorno de aprendizagem. Não é TDAH, é ansiedade. A gente tem que saber disso. Não para fazer diagnóstico. É para dizer assim, parece uma coisa, mas pode ser outra. Quem pode me ajudar a tirar essa dúvida? Né? Então, toda vez que a gente tiver certeza de algo, né? Não tiver dúvida nenhuma, questione as suas certezas. Ser dona da razão não leva a gente muito longe, porque a gente sempre vai ficar preso ali ao que a gente pensa, ao que a gente acha, e a gente não vai além com a nossa criança,
né? Então, a gente tem que entender. Será que isso é ansiedade? Vou encaminhar para o psicólogo para fazer uma avaliação. Será que isso não é uma questão emocional? Vou encaminhar para o psicólogo. Eu acho que essa criança está desnutrida. Eu acho que essa dificuldade de aprendizagem que está aqui, que essa questão relacionada à atenção, pode ser uma questão biológica, uma disfunção e outras coisas. Será que eu mando para o endócrino? Ou então, será que eu mando para nutricionista, para nutróloga, para um nutrólogo, para ver o que é que está acontecendo? Então, a gente tem que entender como um todo, né? Então, nem tudo que parece que chega ali, né, como uma queixa é. A gente já falou sobre isso, né? Sobre investigar ali a queixa, sobre ir além, sobre raciocínio clínico. Então, não seja a psico dona da razão. Nós somos profissionais que precisamos de outros profissionais. Seja fono, seja físio, seja um psicomotricista, seja a professora da aula particular, seja o psicólogo, seja o médico, neurologista, psiquiatra. A gente tem que saber para a gente poder indicar para que essa criança seja investigada da forma adequada, tá certo? E outra também, né, não seja dona da razão a ponto de apontar o que a família deve ou não fazer com uma criança, julgando aquela família, né? De uma forma que a gente faça com que aquela mãe, aquele pai se sinta culpado, culpada, tá? Então, a gente precisa sim dizer o que tá certo, o que tá errado, a gente pode sugerir, a gente pode tecer comentários, mas quem chega pra gente, chega com uma dor, chega precisando de acolhimento. Ah, Júcia, eu vou ter que passar a mão na cabeça de todo mundo, mesmo sabendo que tá errado? Não, mas apontar o que está errado, o que está inadequado, não nos dá o direito de sermos mal educadas, deselegantes, violentas com a família. Porque muitas vezes o que sai da boca da gente que é tipo, é uma bobeira, é ali, né, uma causa, uma dor muito grande naquela família, né? Então, se a sua psicopedagoga, mãe e pai, tá fazendo você se sentir culpada, e outros profissionais também, né? Se faz você se sentir culpado toda vez que você leva pra sessão, né? Se há um constrangimento gigante ali, tem alguma coisa errada, né? Então, não seja a psico dona da razão, tá? É muito importante que a gente saiba das nossas limitações pessoais, profissionais, do nosso campo de atuação e que a gente entenda também a importância do outro profissional para o avanço daquele caso, né? Então, não é porque eu tenho ali uma briguinha boba com fulana de tal que eu vou deixar de encaminhar a criança para essa área, né? Não é porque eu tenho um negócio assim com a pessoa que eu vou dizer, ah, não, essa criança não precisa desse tipo de terapia, não, né? E isso, a gente tá trabalhando com vida, né? A gente não é mecânico. A gente não trabalha apertando botões. A gente não trabalha com pregos e parafusos, que são sempre iguais, que são sempre os mesmos. A gente trabalha com gente e a gente trabalha com criança, com vida em desenvolvimento. Que um erro, um deslize, um esquecimento, uma irresponsabilidade sua pode gerar impactos para a vida inteira dessa criança, certo? Então, cuidado com a psico dona da razão, tá bom? Outra coisa, que é a última, que tem a ver com a psico rainha inacessível, é a psico poupancinha. Não seja, gente, a profissional que está mais interessada no crescimento da sua conta bancária do que no desenvolvimento da criança que você está atendendo. Dinheiro é importante. A gente depende de dinheiro para viver? Depende.
né? Mas a gente não pode fazer, né? Valorizar mais o dinheiro do que aquela vida que tá na sua frente. É uma vida. É uma vida. Tá? Aí tem aquela briga, né? Da área da saúde, da educação. Ah, Jus, mas não tem nada a ver, porque eu não sou da saúde. Profissionais da área da saúde que salvam vidas. Eu não. Tá enganada. Tá enganado. A gente salva vida sim. A gente salva vida, a gente salva famílias, a gente resgata pessoas dependendo da idade que você atenda, né? Então, repense aí na atuação e quão a psicopedagogia é bonita, né? Quem não entende que a psicopedagogia salva vidas, transforma vidas, não entendeu o real objetivo da psicopedagogia, não sabe o que é psicopedagogia, certo? Então, quando a gente fala na psicopoupancinha, é aquela psicopedagoga que, eu não vou desmarcar a minha agenda para ir numa reunião. Eu não vou, eu vou deixar de desmarcar, eu vou deixar de atender 20 pacientes num dia, que não dá, né? Mas enfim, vou deixar de atender 20 pacientes num dia, vou desmarcar minha agenda para ir para um curso. Eu vou perder tempo respondendo uma família pelo WhatsApp, mandando um áudio numa ligação, né? Então, repensem isso, né? Não seja a psicopedagoga poupancinha. Então, a psicopedagoga rainha inacessível, muitas vezes, ela é rainha inacessível porque ela também é a psicopoupancinha, que está mais interessada no dinheiro, no fazer, em desenvolver a sua conta bancária, do que transformar vidas, certo? Ó, a Bruna colocou aqui, verdade. Pois é. E aí, Fabi colocou agora, né? Não seja a psicocopia e cola. A gente ri de nervoso, né? Não seja a psicocopia e cola. Nem como forma de se promover na internet, né? Para copiar os posts das colegas. Nem seja a psicocopia e cola, que copia e cola relatório da internet ou de outra colega. Não seja a psicocopia e cola que faz receita de bolo, que manda para os mesmos profissionais. É isso, então, né? Vou mandar aqui para esses profissionais aqui como conduta terapêutica, porque é desse jeito que eu faço, né? Então, não seja esse tipo de pessoa também, tá? E aí, como eu já tinha falado em outro momento, ó, Pauliceia tá rindo aqui, psicopoupancinha, pois é. Ai, meu Deus. Eu falei outra vez, né, sobre a questão dos relatórios e sobre essa questão do copia e cola. Então, seja a fonte, não seja a cópia. Seja a profissional, seja a pessoa que tem abundância, que tem tanto que você externa, que você transborda. Você tem tanto que as pessoas estão ali tentando te copiar, tentando ser um pouco como você, né? Do que a psico que tira. Então, eu preciso que a copia, a que faz igual, a que não inventa nada novo, né? Jus, mas no mundo não tem como a gente inventar a roda. Realmente não tem. Mas cada roda vai ter um toque diferente, né? Então, vai ter um toquinho lá. A roda da Pauliceia vai ser a roda da Pauliceia. Todo mundo vai saber. A minha vai ser diferente, né? Então, um relatório, o jeito que a gente fala, o jeito que a gente se comporta aqui no Instagram, né? Tem muito da gente, a gente, né? Então, eu não posso. Eu boto filtro, que às vezes a gente tá só o pó da rabiola, né? Mas quando eu consigo estar sem filtro, eu uso, que é para as pessoas saberem que sou eu. Pra pessoa me ver na rua e dizer, olha só, é aquela
aquela menina lá que faz suas lives, né? Então, nas lives, apesar de ir pro YouTube, de ficar gravado aqui, eu sempre tô sem filtro, na maioria das vezes, quando eu consigo colocar um pouquinho de maquiagem, porque é importante a gente ser verdadeiro. E ser verdadeiro na nossa aparência, ser verdadeiro em quem a gente é. Então, se eu dou risada, se eu falo de uma forma simples aqui, eu vou estar dando risada, falando de forma simples, falando alto, dando gargalhada, nos lugares quando você me encontrar, né? Pessoalmente, eu sou um pouco mais introspectiva, não vou mentir. Quando eu não conheço a pessoa, eu fico mais... será que eu posso fazer uma brincadeirinha engraçadinha, fazer um trocadilho? Mas depois que eu conheço, eu sou a pessoa palhaça, que faz graça, que chama de amiga, sabe? Que faz barulho, não sei o que, dá abraço. Eu sou essa pessoa aqui, sou essa pessoa lá. A pessoa que ler o meu relatório entendendo que sou eu. Não que a gente vai falar informal, né, e diferente. Não, mas a pessoa sabe que sou eu, né? Então, as pessoas que leem os meus posts aqui sabem que sou eu que escrevo, né? Então, por isso que às vezes, ó, esses dias não tem tido muitos posts por aqui, porque eu tava bem cansada, bem atarefada, e eu não contrato ninguém. As minhas artes sou eu quem faço. As minhas postagens sou eu quem faço, sou eu que escrevo, porque precisa ser eu. Eu quero que seja assim, né? Ah, Ju, se eu contrato alguém, tá ótimo, tá tudo bem. Eu prefiro que seja assim, né? Então, ó, eu separei 5 tipos de psicopedagogas para você não ser em 2023 e acabou sendo 7. Né? A poupancinha veio aí junto com a Rainha Inacessível e a psicopedagoga copia e cola que Fabi sugeriu aí, né? Então, minha gente, é isso, né? Antes da gente saber quem a gente quer ser, quem a gente é, né? Na profissão, quando a gente tá iniciando, não tem como a gente saber muitas coisas. A gente tá insegura com muita coisa, a gente tá construindo, a gente tá testando o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Ah, eu amo trabalhar com bebês. Eu não amo trabalhar com bebês. Eu prefiro trabalhar com idoso. Não gosto de trabalhar com idoso. Isso a gente só vai saber fazendo, né? Então, a nossa carreira, ela é construída no processo. Quando a gente começa, a gente vai ali, tateando, muitas vezes no escuro, porque a gente não tem ninguém segurando a mãozinha da gente para começar, né? Mas a gente precisa saber quem a gente não quer ser. E sabe, aqueles valores inegociáveis da sua vida precisam estar em conformância, em conformidade com os seus valores inegociáveis na sua vida profissional, tá? Então, se a verdade é um valor indiscutível, seja verdadeiro na sua profissão. Se a lealdade, se a honestidade, entende, né? Isso nos nossos valores, do que é indiscutível para mim, precisa ser indiscutível também, né? Transbordar, exceder ali também para a minha vida profissional, certo? E aí, quem a gente é diz muito sobre a gente, claro, mas quem a gente não é diz muito mais, certo? Então, se você ainda não sabe, né, quem é a psicopedagoga que eu não quero ser? Faz uma listinha aí, já que a gente tá nesse clima, né, de final de ano, de novas metas, de novas resoluções, faça uma listinha dos seus valores inegociáveis, do que você não entra em acordo. E tente fazer isso da sua vida para a psicopedagogia. E depois disso, depois que você tiver seus valores negociáveis, aí você vai pensar, eu não quero ser a psico mentirinha. Eu não quero ser a psico poupancinha. Eu não quero ser a psico fofoquinha. Eu não quero ser a rainha inacessível. Eu não quero ser a dona do currículo Lattes, né? Então, é importante a gente saber quem a gente não é, quem a gente não quer ser. Combinado?
Falando nisso, né, em pegar na mão, em final de ano e tudo mais, estou com a mentoria aberta, com as inscrições, as submissões para a mentoria aberta. Quem preencher o questionário até dia 30, a gente vai começar a fazer os alinhamentos dia 1º, não, meu Deus, calma aí. Na primeira semana de 2023, pra gente já começar em janeiro. Tá bom? Qualquer dúvida, qualquer coisa, estou aqui disponível para vocês. Estou de férias, mas estou por aqui no direct, estou por aqui no WhatsApp, no Telegram, né? E, que mais? Comemorem o Natal, comam, bebam com moderação, quem gosta de beber, né? Celebrem a vida, fiquem com a família, que mais? Mandem foto, me marquem. Feliz Natal pra todo mundo. Pera aí que eu vou tirar uma foto, que semana passada eu fiquei sem foto, porque não dei pause. Não dei o meu pausa para o print. E aí fiquei cheia de caras e bocas e não teve print, tá bom? Pera aí, calma. Pronto. Quem deu print e quiser postar, me marcar, vou repostar todo mundo também. É um horário diferente esse, né? Fora do 8 e 8. Agora eu vou resolver minhas coisas, vou tentar, né? Tia Jus não é cozinheira, mas a gente vai tentar aqui organizar umas coisas para cedo e mais tarde. Mais tarde eu compartilho um pouquinho com vocês, né? Do jeito que eu faço, tirando as fotos e tudo mais. Que o brilho, a magia do Natal estejam com vocês, nos seus lares. 2023 é o ano da psicopedagogia, então se preparem, descansem, confraternizem, abracem, beijem quem vocês amam, para recarregar as baterias para 2023. Tá bom? Qualquer coisa eu tô por aqui. Qualquer dúvida sobre a mentoria ou sobre qualquer outra coisa e sugestões sobre outros tipos de psico que não devemos ser, me mandem no direct que a gente faz outra live sobre isso, tá bom? Um cheiro, Feliz Natal e até sábado que vem.